internacionautas. Então, desejo um bom dia a todos e até a semana que vem. Valeu, Felipe. Até a semana que vem. Estava conversando aqui com a gente até agora o Felipe Quintas, ele que é esse jovem brilhante cientista político, doutorando da Universidade Federal Fluminense, que volta na próxima segunda-feira. Alejandro, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os pressionados. A sua avaliação sobre a eleição argentina converge com o que você estava ouvindo até aqui do Felipe Quintas e do Luiz Ferreira Júnior, ou você tem uma avaliação distinta? Bom, eu tenho convergência tanto na avaliação do Luiz quanto do Felipe em relação ao fenômeno de massas peronismo. Agora, eu gostaria de trazer alguns dados objetivos da região que eles tanto influenciam o Brasil, o Uruguai, Argentina, Chile. Não esquecer que nesse final de semana também teve eleições regionais na Colômbia, certo, no qual o uribismo perdeu. Sim. Bom, no Uruguai, concretamente, vamos pegar aqui o caso que eu acompanhei super mais de perto, que é as eleições no Uruguai. A Frente Ampla venceu com menos de 40% dos votos e os três partidos principais da direita somados tiveram 53% dos votos. O Partido Branco teve mais de 28%, o Colorado mais de 13% e Cabildo Aberto aproximadamente 12%. Juntado com outros partidos da direita, são menores, você teria que a direita como um todo, em bloco, já falando que vão apoiar o candidato do Partido Branco, que se chama Luis Lacalle, somaria 56% dos votos contra 38,6% da Frente Ampla. Ou seja, a possibilidade da Frente Ampla recuperar isso numa situação que, no caso do Uruguai, você tem bastante fidelidade partidária, né? São partidos, como eu já falei, que têm 180 anos, vai ser muito difícil. Esse é o primeiro lugar. A Frente Ampla já perdeu a maioria do Senado. Agora você tem a direita toda junta, tem 17 senadores contra 13 da Frente Ampla. Mesma coisa acontece na Câmara dos Deputados. E aí nós temos um problema muito prático, concreto. Houve, na minha opinião, uma campanha da Frente Ampla no Uruguai parecida com a campanha do Haddad. Foi uma campanha para perder, na minha opinião. Isso tem um objetivo. Eu, por exemplo, estive nas últimas manifestações da Frente Ampla, a manifestação de fecha de campanha, que é um negócio gigantesco, gigantesco. Foi num clube de golfe que fica na frente ao mar, mas o negócio, você vê aquilo, é muito, muito grande. Para o tamanho da cidade. A cidade tem 1,4 milhões de habitantes, a cidade de Montevideo. Também teve a manifestação contra a aprovação da reforma da Constituição, para impor o que seria o início do Patriot Tabajara, no Uruguai, que basicamente colocava os militares na rua. Um negócio também impressionante e gigantesco. Mas que teve uma votação boa, né? Interessante. Chegou com mais de 40%, foi derrotado, que serve de mais de 50%, acho que foi 44%, e que não era chegar a essa votação não sendo apoiado expressamente por nenhum dos candidatos. É isso mesmo, Alejandro? Sim, mais ou menos. A votação pela mudança da Constituição teve mais de 46% dos votos. Muita coisa. Era apoiado abertamente pelos setores mais direitistas da direita, certo, e outros que se faziam meio de mortos. Por exemplo, esse presidente, que já está praticamente eleito, esse Lacalle, que representaria setores centristas da direita, ele veio com um discurso de unidade nacional. Só que esse mesmo discurso de unidade nacional, ele foi levantado pelo candidato da Frente Ampla nesse fechamento de campanha. Igualzinho, o discurso é muito igual. A diferença era só uma, que o candidato da Frente Ampla, ele falava em manter e ampliar os programas sociais. E esse outro aqui falava, não, vamos ser realistas. Essa é a diferença, porque em si a política era exatamente a mesma. E vou te dizer uma coisa, quem votou nesse final de semana e viu como que essa questão da reforma constitucional acabou se desenvolvendo,
quase, eu poderia dizer que houve quase que uma fraude, entre aspas, uma fraude branca, contra a aprovação da reforma da Constituição, desse Patriot Act Tabajara no Uruguai. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você entrava no quarto escuro, que se chama aqui, que seria onde você vota, você tinha um monte de papeletas, seria você vota por lista no Uruguai. Dos papéis onde você vota, você tinha lá, meio perdido no mar de papeleta, o negócio do SIC, que era um negócio pequenininho que você quase não via. E teve denúncias que muitos tiraram isso aí e levaram embora, para que ninguém votasse pelo SIC. Ou seja, quase que houve uma fraude reversa com a aprovação do SIC na reforma constitucional, porque a propaganda foi muito grande. Na minha opinião, se a votação... Como explicar o apoio popular, essa invasão, entregar a segurança pública, militarizá-la e, como você falou, aí, que seria um Patriot Act Tabajara versão uruguaia. Como explicar o apoio popular a isso, Alejandro? Porque no Uruguai tem uma característica muito singular na América Latina. Pelos longos anos de vacas gordas que teve no Uruguai, que vai desde o início do século passado até o início da década de 70, você tem uma população envelhecida. Então, só para te dar uma ideia, no Uruguai votaram 1,7 milhões de pessoas, sendo que a população total do país é de 3,5 milhões. O que significa? Que a juventude aqui é muito pequena. Ou porque a juventude vai embora, ou porque a população é muito velha. Então, vale o mesmo voto, se contar por unidade, né? Aquele aposentado idoso, com 80 anos, que tem muito, e há aqueles ativistas muito engajados. Eu voto mesmo. Então, você tem uma campanha, basicamente, que tocou os setores conservadores. Isso por uma parte. E, ao mesmo tempo, houve uma campanha de insegurança gigantesca. A campanha foi muito grande, que nem a campanha no Brasil. Campanha no Brasil, um dos pontos da fraude da eleição de Bolsonaro, como vários temos analisado, ela começou 6 meses antes com a campanha da imprensa. No Uruguai, idem. Você tem uma campanha contra a insegurança que pegou todo mundo, porque, como eu falei, o ambiente ficou inseguro. Eu tenho uma suspeita pessoal. Não posso comprová-la, mas é uma intuição. Aqui, com certeza, como isso não se trata de eleições normais, porque nós não estamos na Suíça de 100 anos atrás, estamos na América Latina. Obviamente que houve gente infiltrada aqui, porque de uma hora para outra, você teve uma situação de um país que era estável, se tornou inseguro. Por exemplo, no prédio onde a minha mãe mora, filmaram as câmaras uma pessoa que entrou nos prédios, engatinhando pelas paredes, e que criou um pânico generalizado em todo o bairro. Entendeu? Então, com isso, havia uma situação de pânico. E eles não falavam exatamente o que eles iriam fazer. Era tudo direcionado à questão da insegurança, de combater a bandidagem, combater as bocas de drogas, etc. Sendo que aqui uma parte das drogas é legalizada. Então, dentro desse clima generalizado, eu também tenho uma segunda suspeita para comprovar. Mas, vendo o que aconteceu no Brasil, seria um ponto até para ser debatido, embora eu não consiga sustentar. A campanha da Frente Ampla foi uma campanha para perder, uma campanha que tinha um grau de agitação muito grande, mas não pegava nos pontos principais. Ela foi levando golpes do imperialismo norte-americano um atrás do outro, eles não falavam nada, eles iam se recuando. Nas últimas 2, 3 semanas, o que aconteceu? A direção da Frente Ampla começou a fazer uma campanha muito aguerrida, só que água com açúcar. Ele, em nenhum momento, confrontou os candidatos, inclusive da direita, inclusive os mais direitistas, e, por outra parte, por exemplo, nesse fechamento de campanha, era uma campanha com as palavras de ordem da direita, onde a diferença estava assim: vamos continuar com os programas sociais, porque a direita quer tirá-los, nós queremos mantê-los e, inclusive, aumentá-los. Eu, quando vi isso, e um monte de gente ovacionando, eu falei, nossa, de onde é que eles vão tirar dinheiro para fazer isso? Que esse é o grande ponto. Então, a minha suspeita é mais ou menos assim: Danilo
Astori, que é o ministro da Economia desde o primeiro governo da Frente Ampla, já está no terceiro, que, na minha opinião, é o verdadeiro presidente da República, porque ele tem seguido à risca as orientações do imperialismo norte-americano. Ele fez contas e chamou alguma reunião da cúpula da Frente Ampla e falou: meus amigos, não dá para sustentar esse negócio aqui, porque as contas não fecham. Então, o que nós temos? A mesmíssima política que o PT aplicou com Haddad, o discurso muito parecido, só que um pouco mais radical no Uruguai por conta da composição de massas. No Uruguai ele arrastou aos sindicalistas, que aqui são fortes, aos movimentos sociais, sendo que Haddad começou com uma campanha que era identitária e não arrastou os sindicalistas, e no final ele era contra o aborto. Ele ficou tentando fazer acordos com tudo que era elementos reconhecidos da direita, Joaquim Barbosa, FHC, Rodrigo Janot, etc. No Uruguai não chegou a esse nível. Mas foi alguma coisa que, no fundo, era mais ou menos parecida, porque em nenhum momento confrontou. Nesse momento, por exemplo, a Frente Ampla, no final de campanha, teve um grande presente, que era a questão do Chile. Na questão do Chile, mostrava assim, se a Frente Ampla tivesse falado, por exemplo, uma coisa óbvia: olha, vocês candidatos da direita, vocês todos estão colocando o Chile como modelo. Alguns mais, alguns menos. Mas para você, esse que é o modelo. Inclusive para Lacalle Pou, que é o candidato agora da direita como um todo. E não falou absolutamente nada disso, não confrontou. Então, um negócio meio com água com açúcar, era óbvio que essa campanha só podia levar aonde levou. E dentro dessa suspeita, digamos, as contas muito simples. Não há dinheiro para levar para frente os programas sociais da Frente Ampla, que são muito, muito interessantes, mas tem que sustentar isso dentro de uma política de amarração com os Estados Unidos. Em alguma reunião de cúpulas foi levado isso aí e ficou uma campanha onde se sustentou isso. Ainda se falou, por exemplo, nessa reunião de esse grande ato de fechamento da Frente Ampla, realmente impressionante, vamos ampliar os programas sociais. Vamos aumentar a questão do plano Ceibal, que é um negócio de dar computadoras educativas. Muito bom isso aí, que já deram até para os estudantes secundaristas, agora eles propunham dar também para os estudantes do colegial, ampliar para os aposentados, ampliar a saúde pública, que já está razoável comparado com a América Latina, ampliar mais, melhorar a educação. Mas eu ficava ouvindo isso e falei: e o dinheiro para isso? Então, é óbvio que isso veio de alguma política da cúpula. Eles falaram: vamos perder agora, deixar a direita fazer o trabalho sujo e nós voltamos em 4 anos, que foi o cálculo do Haddad também. Uma situação, eu estive na Argentina nesses dias também, uma situação que eu diria que há de diferente com a Argentina, na minha opinião, é que na Argentina você tem o peronismo como um grande fenômeno de massas também. Quem participou alguma vez, por exemplo, das manifestações do dia 24 de março, fica assustado. São manifestações super grandes em repúdio da ditadura militar, enormes. Só que uma consideração que faria, além do que o Luiz e o Felipe colocaram, é sobre a contradição entre o fenômeno de massas do peronismo com as direções. Um fato que não sei se eles colocaram é que no governo Macri, 129 projetos de lei foram aprovados com o voto dos peronistas e dos kirchneristas, e todos eles contra a população. E outra coisa, os governadores peronistas e kirchneristas, eles também acabaram se convertendo, depois de mais ou menos um mês de governo de Macri, em uma ala esquerda do governo. Ou seja, praticamente todos os projetos importantes do Macri, eles foram aprovados com o apoio do peronismo e do kirchnerismo. Também não esquecer aqui que o kirchnerismo, que ele surge na província de Santa Cruz, no sul da Argentina, eles eram uma ala esquerda do Menem. Eles apoiaram todas as medidas do governo Menem até o início do ano 2000, quando acontece em 2001 o Argentinaço, em dezembro. Claro que a política é um negócio pragmático. Então, você pode ter uma ideologia
Na hora que você se defronta com um pepino, um problema para resolver, você acaba se adequando. Então, Kirchner, naquela época, ele fez uma mudança, uma inflexão política, e ele passou a aplicar uma política que não era mais a política de privatizações, meninistas, etc. Agora, só uma observação. Naquela época, a partir de 2002, principalmente em diante, 2003, quando você tem uma sucessão em um ano de 5 presidentes, e de la Rúa que teve que sair fugido num helicóptero, havia o alto preço das commodities, que é um ponto importante, que o Uruguai também vivenciou na década passada, principalmente da soja e do papel celulose, e que o Chile também vivenciou em relação ao cobre e a outras, com a Codelco, e em relação a outras matérias-primas. No Chile, acompanhando, fazendo uma atualização do que eu tinha falado na semana passada, você vê também uma situação bastante interessante que acompanha a região de conjunto, onde você tem bases que agora começam a aparecer de maneira mais clara. Eu tinha identificado na apresentação da semana passada alguns setores da esquerda parlamentar que tinham impulsionado as manifestações, principalmente no movimento de bairro. Só que agora nós temos uma situação diferente da semana passada para hoje no Chile, que é importante para ver a região do Cono Sul como um todo. Qual seria? Essa esquerda meio que extraparlamentar, que ainda continua, digamos, atuando, ela passou a ter um papel menor e surgem movimentos sociais diferentes. Por exemplo, a unidade social. Essa unidade social agrupa o que há de mais avançado do sindicalismo no Chile. Por exemplo, agrupa os professores, agrupa também os portuários, e agrupa também o setor madeireiro, agrupa setores importantíssimos do cobre, por fora da CUT. A CUT começou tendo um certo papel, importante até, só que ela foi perdendo papel. Então, aqui aparece uma contradição entre as cúpulas e as bases, que é a mesma que se vê na Argentina. Você tem um peronismo pela base, que está se movimentando, o kirchnerismo também. Tem aí, por exemplo, Marea Socialista, que é o setor impulsionado pelo filho de Cristina, Marea Socialista, Marea Popular, pelo filho de Cristina Kirchner, e que eles vêm com uma proposta por fora, por baixo, bastante radicalizada. No caso do Chile, mesma coisa. Você tem esses setores que estão impulsionando, falando na Assembleia Constituinte, cabildo nos bairros, assembleias populares nos bairros, e a cúpula que está sendo pressionada para o pacto social, que é a mesma coisa que se vê na Argentina, a mesma coisa que se vê no Uruguai. Esse pacto social no Chile, por exemplo, tem um fator interessante agora. A concertação praticamente ela acabou de se desintegrando. Mas você tem o Partido Socialista, que é o partido de Bachelet, que ele está impulsionando o diálogo com o governo Piñera, e você tem uma nova aliança entre o Partido Comunista, o Partido Regional e o Partido Progressista no Chile, que tem vínculos com o peronismo, procurando um outro tipo de diálogo com o governo para também fazer um pacto com o governo e até uma Assembleia Constituinte, porque esses setores são muito pressionados pelas bases, que eles atuam tanto no movimento estudantil, principalmente, como no movimento de bairro, como no movimento sindical. Então, o que eu percebo assim, na região como um todo, você tem um pepino na mão que fazer funcionar a economia. Então, por exemplo, o peronismo, hoje, que seria mais representado pelo kirchnerismo, ele tem um pepino. Até julho, ele precisa pagar 55 bilhões de dólares. Como fazer isso? Como fazer essa mágica? O Fundo Monetário Internacional, ele fez um empréstimo de 58 bilhões. Tem que pagar isso. Como fazer? E a bomba atômica das LELIQs? Como lidar com as LELIQs? Que são as sucessoras das LEBACs, que são as letras do Banco Central ou as letras de liquidez. E o que acontece? Eles precisam pagar isso que está em pesos. Como fazer? Bom, nesses dias, por exemplo, uns 3, 4 dias atrás, eles implodiram, não sei se o Luiz percebeu isso aí,
viu esse negócio, 400 bilhões de pesos, alguma coisa assim como 8 bilhões de dólares foram deixados de ser pagos. Essas LELIQs tinham chegado a um volume de mais ou menos 50 bilhões, com a inflação, elas foram reduzidas mais ou menos para 25. Agora foram implodidas 8, sobram umas 17. E, em princípio, até os próprios setores da equipe econômica de Alberto Fernandes estão falando em que virá uma alta inflação. E como a inflação ainda maior da que tem hoje, essas LELIQs que estão em peso tendem a virar vaporware, a virar fumaça. Isso sumiria. Mas com isso, você terá que a dívida pública argentina, que já está em 400 bilhões de dólares, aumentaria para uns 430, com a economia se engasgando. Uruguai, mesmíssimo problema. A economia se engasgando, não há dinheiro para programas sociais, precisa de um grande ataque. E quem vai pagar o pato só pode ser os trabalhadores. E aí volta aqui o fenômeno social peronismo, o fenômeno social frente ampla, o fenômeno social vamos supor, da concertação, Partido Comunista, etc., na Argentina, agora implodido pelas movimentações sociais. No Chile. Você falou Argentina, mas você queria dizer concertação no Chile. Uhum. Tende a se transformar na mesma bomba relógio. Eles precisam atacar com mais força os trabalhadores que estão se insurgindo contra isso. Isso, obviamente, vai criar toda uma série de problemas entre as bases e as direções. As direções querem o pacto social, a unidade social. Todos eles. No Chile, a mesma coisa. Inclusive, tem setores da burguesia chilena que já estão se pronunciando a favor disso. Tem setores da burguesia chilena que também estão falando a favor da Constituinte. É uma Constituinte controlada, para tentar colocar um freio a essas movimentações que são gigantescas. São provavelmente as maiores no Chile desde 1970. E na América Latina são as maiores, provavelmente a partir dessa época. Nesse final de semana teve o Dia da Família no Parque O'Higgins, que foi um movimento de massas gigantesco, né? Teve a greve geral de quinta a sexta, que desemboca em uma grande manifestação gigantesca da sexta-feira. Se calcula, cálculos oficiais de no mínimo 1 milhão, né? Vai ter para hoje o Dia da Dignidade no Chile, e na quarta-feira uma nova greve geral. Ou seja, provavelmente o regime vai tentar levar isso para a renúncia do Piñera, vamos ter que avaliar, obviamente, e para uma coisa mais controlada. E mesmo os problemas acabam se colocando na região como um todo. Então, eu volto a insistir. Nós temos aqui uma espécie de mudança na correlação de forças, onde as esquerdas integradas ao regime, elas acabam, no Chile, no Uruguai, perdendo e, ao mesmo tempo, ganhando. Uma coisa contraditória, na minha opinião. Por uma parte, perde, mas, por outra parte, ganha força para o pacto social. E, pela base, você tem um movimento social e até sindical, que começa a aparecer, principalmente no caso do Chile, se contrapondo a essa política que acaba basicamente se consolidando em ataques contra a população. A população não quer ser atacada dessa maneira. Bom, como lidar com isso? Então, é um fenômeno bastante contraditório e começa a ter algumas reflexões na América do Sul como um todo. Por exemplo, as eleições regionais da Colômbia terem sido perdidas pelo uribismo, um negócio importante, porque eles acabaram de ganhar no ano passado, aliás, nesse ano, as eleições nacionais, né? Então, com Duque. Então, um problema que começa a criar uma série de consequências. Então, em resumo, isso tudo, o panorama político da região, na minha opinião, até para ser debatido, porque a situação é muito complexa e você precisa ver os vários ângulos, vários aspectos. Você tem o aprofundamento da crise capitalista mundial, que está se manifestando, em primeiro lugar, na América Latina, porque os Estados Unidos estão apertando muito a América Latina. Isso, em primeiro lugar. Precisaria ser avaliada a crise econômica. Ponto número 2. A crise econômica está gerando levantes de massa muito importantes. Haiti,
Equador, Chile. E isso, em qualquer momento, explode na Argentina, porque as contas não fecham. Não tem como pagar isso aí e precisa aplicar um grande ataque. Uruguai, no ano que vem, deve ser outro dos candidatos. E tem um problema do Brasil. Os ataques são gigantescos, um ataque atrás do outro. Só que no Brasil você tem a burocracia sindical ainda controlando, só que de uma maneira muito tênue. Os petroleiros, por exemplo, a FUP, Federação Única dos Petroleiros, chamaram uma greve nacional agora para o dia 26. Mas eles levantaram o que chamaram. Ou seja, foi uma greve que chamaram e um dia antes da greve entrar no ar, eles suspenderam a greve. Então, isso acaba gerando mais, colocando mais lenha na fogueira. Olha, isso aí é complicado, eu vi esse desdobramento aí. Havia uma adesão enorme da categoria no sentido da greve. No Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 90% da categoria reunida em Assembleia votou a favor da greve dos petroleiros. E eu vi algumas manifestações do pessoal falando que a CUT e a FUP traíram a base aí nessa questão. Eu não acompanhei, vou até perguntar aí minhas fontes na Petrobras, o que elas acharam dessa história para a gente ter alguma informação, mas de fato é complicado isso aí. Ia ser aquela greve que essa sim pode parar o Brasil, quando você tem greve de petroleiros, é igual, né, o efeito é muito semelhante à greve que você tem dos caminhoneiros, quando não pior, porque até a pessoa que abastece o seu veículo individual de transporte também fica impossibilitado. Então é alguma coisa esquisita, né, aí no mínimo, essa intervenção da CUT e da FUP para impedir essa greve dos petroleiros, né? É esquisita para quem não está sabendo como é que as coisas se passam aí nos bastidores, não está sabendo do rabo preso, não está sabendo como é feita a questão da chantagem, aí o pessoal que está pendurado com dossiê, tudo isso, né? Enfim, aí quem conhece esse tipo de bastidor compreende perfeitamente o peleguismo das direções sindicais e das centrais sindicais. Alejandro. Bom, assim, vale a pena abrir um parêntese sobre essa questão da greve dos petroleiros, porque ela é muito significativa. Nós temos, por exemplo, algumas informações sobre a Reduc, Caxias do Sul. A refinaria de Duque de Caxias. Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, sim, onde a adesão à greve foi gigantesca. Da Repar, no Paraná, São Bento do Sul. Da Regap, em Belo Horizonte. Também no complexo de Camaçari, na Bahia. E em Macaé, perto do Rio de Janeiro. Então, aí, as assembleias votaram maciçamente pela greve. E ela foi desmontada de maneira burocrática. E me falaram, né, pessoas aí que participaram desse movimento, que a pauta não era meramente corporativista, né, o dissídio e tal, não, que era justamente como um obstáculo ao processo de privatização branca do sistema e desmonte do sistema Petrobras. Então, era uma greve política, assim, eminentemente política, Alejandro. Sim. No caso da Petrobras, se você coloca, eu teria várias informações atualizadas sobre os Correios, eu vou colocar duas, só para ter uma certa ideia. A burocracia ela está tentando, por meio da Lava Jato, por meio do governo Bolsonaro, terceirizar para a burocracia sindical, para os deputados. E conforme o deputado Wagner Glauber Braga denunciou no próprio Grupo Expresso, nós já sabemos como que isso funciona, está todo mundo comprado ou pelo menos contido. E a questão da frente dos parlamentares é pior ainda. Até Maria Lúcia Fattorelli denunciou essa questão de que os prefeitos estão a favor, com ilusões em pegar dinheiro em relação à securitização e à concessão onerosa do petróleo. Então, basicamente, você tem uma burocracia sindical junto com parlamentares e prefeitos que estão no esquema. Esse que é o pronto. Isso que é o ponto fundamental. Agora, tudo isso está fazendo com que o grau de descontentamento seja muito grande. A contenção dos trabalhadores, como eu poderia dizer isso com total certeza, no caso dos petroleiros, correios, metalúrgicos e professores, pelo menos as quatro categorias, poderia falar assim com muita propriedade, o grau de descontentamento é gigantesco. Então, a contenção é burocrática e não é social. É por meio de manobra a partir de aparatos estatais. Então, a pressão no Brasil, ela continua subindo.
o regime se endurece, mas o descontentamento social é enorme. Então, isso aqui é um caldeirão que, em qualquer momento, se torna um Chile. Não esquecer que no Chile isso demorou de 73 até 2019, demorou 46 anos para explodir. Até aí sempre contido. Eu vi que houve algumas dúvidas se isso não teria sido uma parte da guerra híbrida, etc. Eu posso dizer uma coisa: se você analisa as forças sociais que estão acontecendo ali, pode até ter dedo da guerra híbrida, porque, obviamente, esse organismo sempre atua, mas os setores sociais que estão se agrupando em torno da atuação e têm obrigado ao governo a ter recuado tem dado vários recuos, saindo da repressão aberta para algumas concessões, depois agora para levantar o toque de recolher e também fazer uma reforma ministerial e, podendo isso, ir para um pacto social, etc., isso é significativo. Muita gente organizada, inclusive os movimentos sociais, estão entrando. Tem o movimento feminista que aderiu, o movimento feminista indígena, o movimento Nunca Mais AFPs contra os fundos de pensão. Tem uma série de movimentos sociais que estão se agrupando e a situação está se tornando um polvorinho. No caso do Uruguai, está indo pelo mesmo caminho, porque, eu volto a insistir, o Uruguai é uma espécie de bolha na América Latina. Os programas sociais são muito bons e eles vão tirar, não tem como não tirar. O próprio candidato Lacalle já falou isso aí, porque não tem dinheiro, esse é o ponto. O dinheiro tem que ser, em cima da pressão, direcionado para os grandes bancos internacionais. E a Argentina é o mesmo problema, o mesmíssimo. Você tem uma burocracia sindical agora unificada, a CGT, que estava dividida em 3, foi unificada, e é uma burocracia sindical muito barra pesada. Ela é uma burocracia sindical que apoiou o governo Macri, objetivamente, em nenhum momento fez uma grande mobilização contrária, e agora ela tem esse pepino, como fazer, como fechar as contas. E eu vi vários momentos, por exemplo, greve dos aeroportuários, que teve acho que o Luiz me corrige depois, acho que 2, 3 semanas atrás, teve uma greve de aeroportuários, onde o Alberto Fernandes esteve presente. E ele falou lá, não, vamos pegar leve, vamos esperar, vamos ver, vamos negociar. Ou seja, é uma política de contenção clara. Só que um detalhe, o peronismo, que é derrubado em 55, ele é muito diferente do peronismo de 73 e de López Rega. López Rega era o grande ministro de Perón, que acabou, inclusive, criando as AAA. Inclusive, Perón, um fato, não sei se isso aqui é muito de domínio público, provavelmente o Luiz saiba, mas, assim, no geral, não sei. Perón, se falou muito na volta de Perón, principalmente na época do general, chama do governo, da época do Cordobaço, me fugiu o nome, do general antes de Lanús. Tem um general que, me fugiu o nome agora, ele governou entre 66 e 69, ele cai e entra o general Lanús em cima da grande mobilização de massas com o Cordobaço. Então, aí, Perón tenta voltar nessa época e ele é barrado no Rio de Janeiro, estava vindo da Espanha, ele era um exilado político na época de Franco, e ele volta. Quando ele volta depois, se produz no aeroporto de Ezeiza o chamado massacre de Ezeiza, onde a ala esquerda do peronismo vai ser metralhada, no que começava a ser a AAA. E aí começa um movimento Montoneiros, que era a juventude do peronismo, entra na luta armada, basicamente isso. E aí depois você tem que o Perón morre, só desabilita, e aí você tem Rodrigo, que foi o ministro da Economia. E em 75 entra o chamado Rodrigaço, que foram os ataques ferozes contra a população. Já esse peronismo era muito diferente do peronismo da década de 40 e 50. Depois você tem o peronismo de Menem, em 89, que dura 10 anos, que era outro peronismo, um peronismo neoliberal, e onde Kirchner era a base desse peronismo. Ou
Só que depois entra o peronismo de Kirchner, que era um peronismo diferente. Por quê? Porque ele tinha um problema prático para colocar em pé. E depois você tem o peronismo, quando Kirchner morre, depois de 2010, 2009, 2010, quando, inclusive, uma coisa importante aqui, um outro fato. Alberto Fernandes, ele era peronista da base, ele era kirchnerista da base de Néstor Kirchner. Só que em 2009, quando morre Néstor, ele racha com Cristina por disputa de poder. E ele fica rachado até 1 ano e meio atrás. Então, ele não é da base kirchnerista, ele ficou rachado. E ele ficou, nesse meio período, meio que flertando tanto com como chama? Massa, Felipe Massa, como com Scioli, que eram da ala direita do kirchnerismo. Inclusive, Massa rachou com o kirchnerismo e Scioli também. Então, ele ficou nisso aí. Então, o kirchnerismo, o peronismo que nós temos agora é um negócio muito mais aguado. Da mesma maneira que no Uruguai é uma coisa muito mais aguada, da mesma maneira que o PT, hoje no Brasil, o PT, comparado com a da década de 80, é totalmente aguado, é outra coisa. Então, para concluir, deveríamos ver no próximo período como que a evolução da situação política em cima da pressão da crise, da necessidade de fazer o país funcionar, não implodir, em todos esses países, na América Latina, vai se comportar. A pressão das bases, você tem que a cúpula tem uma política, que, na minha opinião, vou colocar como uma tese, para ser debatida, porque essa tese é complexa, tem muitos ângulos, obviamente, que essas direções estão procurando uma unidade nacional, como procurou de maneira prática o PT de Haddad e a Mensagem ao Partido continua procurando uma unidade nacional. Isso está muitíssimo claro no Uruguai. No Uruguai é o modelo do Brasil. Eles perderam a reforma agora para entrar com o Patriot Act Tabajara, mas ele tem maioria no Congresso. Poderá voltar em qualquer momento. Então, essa unidade nacional, que é uma espécie de salvação, na minha opinião, também existe na Argentina. Há as contradições, muito mais do que nas outras regiões. Mas nós vemos que Alberto Fernandes ele está procurando a governabilidade e isso leva para uma situação de acordos com o próprio macrismo. Obviamente, é um assunto polêmico, precisa ser bem analisado, tem todas as contradições que são muito mais agudas do que no Uruguai, que no Brasil. Só que o problema é o movimento de massas, que tende a se transformar em alguma coisa altamente explosiva. E, agora sim, para terminar a avaliação, eu diria, a esquerda, no geral, ela está sofrendo uma mudança enorme. Ela está passando por mudanças e, no caso do Brasil, ela está ainda um negócio engasgado. É preciso colocar em pé uma nova esquerda, porque é uma esquerda que ela, nesse momento, em cima da pressão e se incorporando ao sistema, ela é muito limitada. Então é isso, Rômulo e Luiz. Obviamente, a situação é complexa, muito polêmica, precisa ser debatida com cuidado. Com certeza. Olha, voltando à questão